Graça e paz, irmãos. Amém. Os irmãos sabem que isso aqui é o nosso livro selado, né? Na verdade, não é um livro selado, é só uma coisa que eu fiz para poder exemplificar a abertura dos selos. Vou deixar ele aqui pertinho. Muito bem, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã e te louvar por mais um dia que o Senhor nos deste de vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar cada vida nesta manhã, operar uma grande obra em nossos corações, Senhor. Deus nos liberta pelo conhecimento da sua palavra, Senhor. Faz uma grande obra na vida dos meus irmãos, Senhor. Nos ensina a entender mais sobre a sua palavra. Nessa manhã, usa a minha vida, Pai. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso do Senhor, preciso da sua sabedoria, da sua graça. Preciso da unção que vem do Senhor na minha vida, Pai. Opera através de mim nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria começar falando com vocês sobre a questão de como que a gente tem que estar em todo o tempo da nossa vida e principalmente quando essa última semana de Daniel chegar. Eu queria ler aqui uns 2 versículos com vocês, nesse momento. Queria que você... São muitos textos, mas não vamos ler todos. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. 1 aos Tessalonicenses 3, verso 13. O pastor Rui pregou no jejum muito sobre ter as vestes brancas, e é relacionado a isso, nós sempre temos a nossa vida limpa. Mas 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, diz assim, o 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Eu já expliquei para vocês lá no primeiro estudo que esses santos aqui não são a igreja descendo com Jesus, irmãos. Esses santos aqui são os anjos, tá? Esses santos que vêm com ele, veja só, em santidade, nós temos que estar irrepreensíveis em santidade na vinda, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então nós vamos ter que estar assim, irrepreensíveis em santidade. Veja que não tem sentido a igreja estar vindo com Jesus. Se a igreja está vinda com Jesus, ela vai estar totalmente irrepreensível. É impossível a igreja estar vindo e não estar irrepreensível. Mas nós vamos estar aqui embaixo. Certo? Quando ele vir com os santos anjos, nós deveremos estar irrepreensíveis em santidade. Certo? Então, outro versículo é 1 aos Coríntios, capítulo 1, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 7 e verso 8. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 7 e verso 8. Diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui de um outro ponto, usar os dons espirituais, sabe, para trabalhar na obra de Deus e melhorar e estar irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que alguém apagou a luz aqui. Muito bem, queridos irmãos. Nós deveremos estar assim, nesse momento. Aí voltando para o mural
e voltando para a questão dos selos. Antes de Jesus, antes do anticristo aparecer, precisa haver um G10. Precisa haver 10 nações. Precisa haver isso aqui, ó. 10 chifres. Chifres são reis, são reinos, são nações. Certo? Quando esse G10 estiver pronto, aí então, a voz de ordem, aí você vai agora lá para Apocalipse, a voz de ordem para poder seguir a história é a abertura dos selos, certo? Capítulo 6 de Apocalipse. O que são os selos, pastor? Aqui um exemplo do livro, certo? Os selos são as fases daquele momento breve da história, de 7 anos. Os selos, eles mostram pontos que acontecem nesse momento. Então, quando o primeiro selo abre, o que acontece lá? Capítulo 6, verso 1 e verso 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Esse arco aqui é um arco de guerra, já expliquei. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Então, quando o selo abre, aqui, aparece o anticristo. Ele vem vencendo e para vencer, fazendo acordo com muitos, como lemos lá em Daniel. Um acordo multilateral na economia, na política, na religião. Alguns acreditam que quando ele aparecer, os judeus vão conseguir fazer o terceiro templo. Muitos acreditam que é ele que vai ajudar, vai incentivar, vai apoiar. Ontem eu vi um documentário breve de um judeu ortodoxo falando de como tem que ser o Messias deles. O Messias que eles estão esperando é toda a descrição do anticristo. É toda a descrição, um líder político, alguém que não precisa exatamente fazer milagres, alguém que tenha inteligência para fazer acordo com muitos. É isso que eles estão esperando. Então vai vir alguém parecido com o que eles querem. Então o que acontece? Passa a primeira metade da semana, aqui. Eu estou só recapitulando, não vou detalhar. Aqui, começa aqui. Aí, nessa primeira metade da semana, é acordo com muitos. Em algum dado momento aqui surgem as 2 testemunhas, pregando o evangelho, pregando uma mensagem difícil, uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. Porque as 2 testemunhas têm conhecimento de que o fim está próximo. O fim está próximo, não resta muitas coisas. A mensagem deles é uma mensagem de arrependimento, para voltar para o Senhor, para abandonarem. Só o que acontece? Quando chegar aqui na metade da semana, aqui, exatamente aqui, ó, depois de 3 anos e meio, aí o anticristo rompe muitos pactos, rompe muitos acordos. E o que acontece? Ele entra lá no templo de Jerusalém. Ele entra no templo querendo ser Deus, fala, eu sou Deus, eu sou Deus. Esse Deus de vocês não é Deus. Então o que acontece? Vai acontecer aqui nesse momento uma grande perseguição. Vai explodir perseguição para todos os lados. Aí você pergunta assim, por que ele vai conseguir cativar as pessoas? Eu quero que você leia comigo um texto, lá na epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, 10 e 11. Olha só a característica desse anticristo. A esse, cuja vinda, verso 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Abra lá também em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13,
versículo 11. Apocalipse 13, verso 11, diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, que é o anticristo, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Já expliquei semana passada isso. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra. Veja que o negócio vai ser na terra toda, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Agora abra lá em Apocalipse ainda. Mais um. 13, o 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa. Ainda lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 14, Apocalipse 16, verso 14, diz assim, o 13, da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, a gente vai chegar nesse ponto aqui hoje, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Irmãos, por que você acha que está havendo tanto engano no meio evangélico? Tem a verdade, mas tem muita mentira nesse meio evangélico. Muitos espíritos que fazem prodígios. O que vai acontecer aqui? Nesse tempo, quando ele surge, muitas pessoas vão se apegar ao anticristo por causa dos sinais que ele faz. Por causa como ele é carismático, ele faz o bem. Ele fez acordo com muitos. As pessoas vão se apegar a ele. Na segunda parte, quando entra a marca, que vai começar a perseguição, as pessoas ainda vão estar apegadas a ele por causa dos sinais, dos prodígios e também por causa da marca. Então, nesse tempo, Lucas fala que o pai vai entregar o filho vai entregar o pai, diz que o amigo vai entregar quem? Entregar os servos de Deus. Nós vamos ser entregues nas mãos desse iníquo, porque as pessoas não vão querer perder os privilégios. A mensagem das 2 testemunhas é contrária à mensagem dele. As 2 testemunhas estão pregando assim, arrependam-se, porque falta pouco para o Senhor vir. A mensagem dele é de benefício para cá. A mensagem dele é das pessoas se sentirem bem. Mas a mensagem das 2 testemunhas não vai ser assim. Arrependam-se. O tempo está acabando. Vocês precisam se arrepender. As pessoas vão estar presas. Eu quero que o Marcelo agora coloque um vídeo, é bem curtinho, que você vai ver. Por que as pessoas não vão estar ouvindo muito a nossa mensagem? Pode pôr, Marcelo. É curto o filme. Então, as pessoas não vão ouvir, porque as pessoas vão estar recebendo benefícios. A mensagem das 2 testemunhas é difícil de ouvir. É uma mensagem de arrependimento, porque o tempo está acabando. E ele está fazendo sinais, prodígios de mentira. Então a perseguição se levanta e todos aceitam. Aí as 2 testemunhas não vão ser exatamente pessoas que vão estar fazendo milagres, irmãos, mas pregando uma mensagem difícil, de arrependimento. Então as pessoas não vão querer ouvir, muitos não vão ouvir. Então que se levanta a perseguição. Aí o 5º selo abre. O 5º selo abre. Porque o que diz lá no 5º selo? Capítulo 6.
O quinto selo abre. Por que que ele abre? Porque o que está escrito lá? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ainda no capítulo 7, você vê aí no versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: são esses que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles começam a morrer. Aqui o quinto selo está aberto. A perseguição se levanta. Muitos não toleram isso. Quando chega ali na metade, existe uma coisa que acontece entre os 10 reis. Eles dão o poder para o anticristo. Capítulo 17. Eles dão o poder para ele. Todo o poder, já lemos isso semana passada. Só que esse poder, quando ele recebe o poder, que ele começa a perseguir, vocês lembram aqui, quando surgem os 10 reis, que eles dão o poder para ele vai cortar quantos? Ele corta 3. Ele corta 3. Muitos acreditam que vai ser por causa da guerra. Por causa dessa guerra que se levanta, qual o selo que abre? O segundo selo abre. Capítulo 6. O segundo selo abre. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A guerra, irmão, se levanta. Essa guerra vai ser... Como vai ser esse tipo de guerra? Vai ser uma guerra no mundo todo. Uma guerra que vai se espalhar, mas as pessoas vão conseguir vencer o anticristo? Não. Capítulo 13 diz: quem pode batalhar contra ele? Quem pode vencê-lo? Quem pode resistir à besta? Ou o chifre pequeno, ou o iníquo, ou o anticristo, ou o homem da perdição, ou o abominável da desolação. Tem muitos nomes desse anticristo. Como a guerra se levanta no mundo todo, como ela se levanta no mundo todo, quando existem guerras, o que acontece no mundo todo? Carestia, fome, pestes, destruição, os recursos começam a ser minados. Então o que acontece é que o terceiro selo abre. Capítulo 6, verso 5. Vamos abrir o terceiro selo. Eu só estou recapitulando. Não estou detalhando, certo? Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Eu expliquei semana passada essa questão do azeite e do vinho, explicado lendo-se o grego. Quando você lê no grego, está falando assim: não mexa em árvores frutíferas que produzem isso aqui. No caso, a videira e a oliveira. Por quê? Deus está aqui já preparando, vai engatilhar uma coisa chamada juízos. Essas árvores não eram para ser mexidas. Por quê? Porque os salvos vão precisar ser sustentados. Não é para tocar nisso, porque as pessoas vão estar escondidas. Nós, cristãos, quando eu falei que a perseguição se levanta, vai haver 4 manifestações. Uns são mortos, eu já li semana passada. Outros fogem, outros morrem, fogem, outros se escondem por aí. Vamos lá de novo ler. O que acontece
uns fogem, outros morrem, outros apostatam da fé. Lembrei. E outros são presos. Alguns vão ser presos, outros morrem, outros fogem e alguns vão abandonar a fé por causa da perseguição. Lembra que Paulo diz, alguns apostatarão da fé? Quem são as pessoas que apostatarão da fé? Serão pessoas, irmãos, que estavam dentro da verdade e por causa da perseguição vão abandonar a fé. Muitos vão abandonar a fé quando essa perseguição se levantar. Vejam que essa perseguição, ela vai estar em todo esse período aqui, ó. Lembra lá em Daniel? A perseguição vai fazer guerra aos santos, vai durar um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. 3 anos e meio de perseguição. Mas essa parte aqui vai durar 3 anos e meio. Lembra que eu falei para vocês de Daniel capítulo 12? Daniel capítulo 12, depois que for colocado a abominação da desolação, aqui ó, na metade, ainda vai haver quantos dias? 1290 dias, não é? E ainda ele fala sobre 1335 dias. Haverá um acréscimo aqui no final, ó, aqui no finalzinho, de 2 meses e meio. 2 meses e meio haverá um acréscimo. Não existe nenhum lugar na Bíblia que explica isso. Só Daniel falou isso. E ele não deu detalhes. Então eu só posso ficar imaginando. Eu não tenho como explicar esses 2 anos e meio. O que acontece quando então... 2 meses e meio, desculpe. 2 meses e meio. O que acontece então que Deus fala que não é para tocar? Não é para tocar porque haverá uma marcação de 144 mil. Eu não vou entrar na questão dos 144 mil, porque é um estudo bem longo. Então, eu não vou falar sobre eles. Veja lá no capítulo 7, ele fala isso. Capítulo 7 de Apocalipse. Só vou ler aqui os 2 primeiros versículos, 3 primeiros. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para... Esses ventos aqui são juízos, irmãos. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então não era para mexer, não era para executar juízo ainda enquanto esses aqui não fossem marcados. Você vai ver lá na frente que esses 144 mil é uma primícia da parte de Deus, que é recolhida aqui nesse período. Eles não se contaminaram com mulheres, esses homens aqui eles tinham uma vida, digamos assim, perfeita diante de Deus, vivendo aqui na terra. Mas quando eles são marcados, depois que eles são marcados, esses 4 anjos, que têm poder de mexer na natureza, eles são liberados. Então o que acontece é que a primeira trombeta toca. Aí você vai ouvir som de trombeta agora. Aí você fala assim, vai ouvir no mundo todo? Eu não sei, irmãos. Mas os efeitos vão ser vistos. Primeira trombeta toca capítulo 8, verso 7. E o primeiro anjo, capítulo 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Desculpe. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O que aconteceu aqui? 1/3, alguns falam, lendo alguma coisa, que Deus vai mexer nos vulcões aqui. Existe no mundo
10 supervulcões. 10 supervulcões espalhados na Terra. Existe um que era perto lá onde eu morava, nos Estados Unidos. O nome dele é Yellowstone, né? Tem o vale lá, o parque do Yellowstone. Você já viu aquele filme 2012? Naquele filme 2012, numa parte do filme, existe um vulcão que explode lá, né? Esse vulcão lá é o Yellowstone. Ele tem 90 quilômetros de cratera. 90 quilômetros. É o tamanho da cratera dele. Diz que se esse vulcão explodir, toda a América vai ser consumida, irmãos. Então, o que vai acontecer aqui exatamente, nós só podemos supor, pela descrição de fogo misturado com sangue, ele supõe que alguns vulcões vão entrar em erupção e vai matar. Aí as pessoas pensam, toca a trombeta e o que acontece depois? A trombeta, irmãos, é o início do juízo. É o início do primeiro juízo. A taça é a consumação do juízo. Aí você lê lá, vamos lá na primeira taça. A primeira trombeta tocou. Aí derrama a primeira taça. Capítulo 16, verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A trombeta e a taça só vai atingir quem serve a besta. Os servos de Deus não são alvo do juízo. Eles vão estar guardados. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Eles são guardados por Deus, longe da vista da besta. Os que fugiram são guardados. Aqueles que são presos, de alguma forma, alguns morrem. Os que morreram, morreram, né? Esses não tem jeito. Depois que toca essa primeira trombeta, então o que acontece é que depois de um tempo, toca a segunda trombeta. Os irmãos vão enjoar de ouvir trombeta hoje aqui, né? Estão com medo, irmãos? Toca a segunda trombeta, capítulo 8, versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Pega todo o mar, todos os barcos, pega e divide por 3. E tira uma parte ali, irmãos. Tira uma parte. Uma parte destruída de barcos. Quando essa segunda trombeta toca, ela afeta o mar. Afeta o mar diretamente. Alguns dizem porque cair no mar, haverá manifestação de tsunamis. Tsunamis em alguns lugares. Depois que a segunda trombeta toca, derrama-se também a segunda taça. Capítulo 16, vai ficar entre esses 2 capítulos. A segunda taça ser derramada. Capítulo 16, verso 3. Capítulo 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Ele acrescenta alguma coisa aqui. Alma vivente, seres humanos. Os homens que estiverem no mar nesse tempo, nessa terça parte, todos vão morrer. Todos vão morrer, irmão. Não vai escapar um. Todos vão morrer. As pessoas perguntam para mim, mas Deus vai estar matando as pessoas desse jeito? Vai, irmãos. Deus vai estar matando pessoas. Deus vai estar diminuindo. Esse negócio de redução populacional, que diz que os Illuminati que vão fazer, não é eles que vão fazer não, mas é Deus que vai fazer isso. É Deus que vai fazer isso. Deus vai reduzir a população. No mundo todo. Os recursos vão sendo esgotados no mundo todo. Vai haver uma morte de gente no mundo todo, irmãos. No mundo todo. Essa terça parte significa que você vai ser uma parte de um Oceano Índico, Atlântico, Pacífico.
Deus é que sabe onde que vai estar todo esse bloco que vai formar a terça parte. Depois que essa trombeta é tocada, essa taça derramada, então vai tocar a terceira trombeta. Vamos lá, na trombeta de novo. Olha, irmãos, se a gente ouvir esse barulho de trombeta, imagina quem está ouvindo aqui dentro do templo, né? Imagina igual ecoando no céu todo, assim, ó, tremendo tudo. Quando a terceira trombeta tocar, capítulo 8, verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Vamos lá agora para o derramamento da taça, capítulo 16. Capítulo 16, verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Irmãos, quando eu descobri, com muita leitura, muita meditação, a associação das trombetas com as taças, eu pensei assim, são 3 anos e meio só. Ainda que seja sofrimento, né? 3 anos e meio só. Não dá tempo de serem 21 eventos. Selos, taças e trombetas. Sempre na minha cabeça aquilo, sabe, falar, como vai ser isso? Aí você tem que ler, ir atrás, estudar, investigar. Aí você vê a associação, aí você vai ver que escritores antigos falaram sobre isso. Eles meditaram sobre isso, escreveram livros a respeito disso. Quando essa taça derrama, ele mexe direto nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo, olha só por que Deus está fazendo isso. Verso 5. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar, que dizia, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus está matando mais gente aqui, gente. Cada juízo derramado é gente que está morrendo. O pastor fala muito aqui, Deus, meu Deus da vida, mas Deus mata também. Irmãos, nós temos que acordar para a verdade, irmãos queridos. Despertar, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Nesse tempo aqui, queridos irmãos, nós estaremos, sabe, como clandestinos na terra. Quem quiser de verdade servir a Deus nesse tempo, não vai poder estar circulando como estamos hoje, sentado num banco de igreja. Não haverá templos, irmãos. O anticristo vai espoliar tudo. Ele vai sair fazendo uma varredura nos lugares, enviando seus exércitos, caçando Bíblias, caçando um monte de gente, atrás. Uns vão ser escondidos por Deus, guardados por Deus, mas outros vão morrer por causa da sua fé. Essa perseguição que a Letícia tem falado aqui, domingo após domingo, essa perseguição vai explodir no mundo todo. Ninguém quer falar de escatologia. Ninguém quer falar de escatologia, irmãos. Fizeram uma pesquisa num seminário americano e perguntaram, que assunto você não quer pregar na sua igreja? 85% dos alunos falaram, escatologia não vou pregar na minha igreja.
É melhor preparar a igreja para ficar bem do que preparar a igreja para o sofrimento. 85% dos próximos pastores não vão querer pregar isso aqui. Ó. Que tipo de igreja haverá quando esse tempo estiver próximo? Que tipo de igreja? É a igreja que quando explodir a perseguição, irmãos, muitos apostatarão da fé, porque nunca foram preparados para isso. Então nós somos privilegiados. Privilegiados porque estamos sabendo. Jesus fala, vede que de antemão já vos avisei. Já vos avisei. Depois que toca essa trombeta, que é mexido na água, nas fontes de água, imagine o problema nas usinas. Muita água vai secar, muita água vai ser destruída. Muitos animais morrendo, muitos homens morrendo. A crise explodindo em muitas empresas fechando. A água saindo da torneirinha não vai ser mais tão potável. Água suja. Imagine o preço da água como vai estar nesse tempo. Muito difícil vai ser, irmão querido. E como é que você acha que Deus vai sustentar os salvos? Perguntaram para mim isso. Como é que Deus vai sustentar os salvos nesse tempo? Nós voltaremos, irmãos. Nós voltaremos aos primórdios. Vamos comer coisa da natureza. Vamos beber água da chuva. Vamos beber água que Deus vai enviar para nós, como fez lá com Elias. Deus vai tirar a fome dos corvos. Deus vai tirar a fome dos urubus, dos abutres, irmãos, para levar comida para os salvos. Nós, nesse tempo, irmãos queridos, creia nisso. Nós seremos sustentados por Deus. Nesse tempo, acredite nisso, irmão, creia nisso. Nós saberemos o que é ser sustentado por Deus. Nós saberemos o que é ser guardado por um Deus poderoso que vai impedir que a maldade chegue, que o mal nos atinja, irmão querido. Nem todos vão ter esse privilégio, mas muitos vão ter esse privilégio. Então vai tocar a quarta trombeta. As pessoas pensam assim, imagine o exército do anticristo, o povo que segue ele. Vejam só, o negócio, Deus julgando e eles pensando, o que está fazendo isso? Vamos lá na quarta trombeta, capítulo 8, verso 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Deus vai mexer aqui no sol, na lua e nas estrelas. A terça parte deles não vai brilhar. Quantas horas dura o dia? Quantas horas dura o dia todo? 12 horas. Deus vai tocar em 1/3. 4 horas do dia não vai mais brilhar. Os dias vão ser somente de 8 horas. E a noite, bem maior. E à noite também não vai ter tanto brilho de lua, nem de estrelas. Ah, mas isso para nós não tem importância, a gente dorme. Mas muitas pessoas, irmãos, são orientadas por estrelas e lua. Muitas pessoas precisam do brilho deles. Não vai ter. Deus vai tocar em 1/3. Ah, mas é só isso que acontece? Não. Vai acontecer uma coisa aqui que eu falei semana passada, bem rapidamente. Vamos lá agora para a quarta taça. Quando a quarta taça derramada, capítulo 16, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Versículo 8 do capítulo 16. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande
grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Vai acontecer duas coisas bem interessantes aqui. Para eles, né? Para nós não. Quando Deus mexe no sol, vai ter muito calor jorrando sobre esses homens. A camada de ozônio vai estar bem fraquinha nesse tempo, sobre eles. Mas nós sabemos, pelo estudo da ciência, por muitas pessoas que hoje sabem disso, eu fui ler sobre esses chamados estudiosos sobre o Sol. Diz que as explosões solares, as erupções solares, estão aumentando em uma proporção muito grande. Está havendo muitas explosões no Sol. E quando essas explosões acontecem no Sol, eles liberam essas rajadas que vêm do Sol, elas liberam cargas elétricas muito fortes. Mas aqui, eu creio nisso, eu vi até um estudioso, um cientista crente, ele falando que nesse tempo aqui, a explosão no Sol vai ser muito forte para liberar calores assim, a ponto de queimar as pessoas, queimar essas pessoas. Além desse calor, a escuridão também à noite vai ser notada, porque haverá aqui na Terra a liberação de uma coisa chamada pulso eletromagnético. Eu falei semana passada, bem rapidamente. Sabemos que a passagem da corrente por um condutor, ela produz um campo magnético. Isso é uma explicação simples. Quando vem uma carga de fora, você já notou, quando você coloca um rádio relógio, um alto-falante, perto de uma tela, você viu aquela mancha? Uma mancha que aparece ali? Aquilo ali é um efeito, sabe, do campo magnético do alto-falante sobre uma pequena corrente que circula ali naquela tela. Então, o que acontece ali? Esse campo magnético afeta a tela. Então, querido irmão, essa corrente elétrica violenta vinda do Sol vai queimar tudo que é elétrico. Tudo que é elétrico e eletrônico. Tudo, não vai ter nada protegido. Algumas coisas talvez eles protejam. Mas certamente não criarão dispositivos para proteger uma usina. Uma usina é muito grande, com motores muito grandes, com sistemas muito grandes. E não havendo mais usina, o que acontece? Não teremos energia elétrica. Ainda que você tenha o seu celular com a bateria carregada, seu celular vai queimar, irmão. Então esqueça de ficar batendo selfie quando Jesus voltar. Irmãos, imagine como o mundo vai estar depois que isso acontecer. Como que as pessoas vão dirigir os seus carros? Não vai ter como. Já viu aquele filme Guerra dos Mundos? Aquele filme Guerra dos Mundos é uma coisa interessante. Eu gosto de ver os filmes para tirar as lições. Quando eu tenho a Guerra dos Mundos, que vem lá um pulso eletromagnético de daqueles robôs gigantes lá, eles queimam tudo, não é? Eles saem atrás de um carro para poder dirigir o carro, não tem carro, tudo queimado. Por isso, semana passada eu falei uma coisa aqui, que quando houver lá a batalha final lá do Armagedon, diz que armas que eles estão queimando? Espadas, escudos, rodelas, lanças. Quando eu li aquilo, eu falei, uma batalha final feita com espadas e escudos, em plena época da tecnologia, em plena época de naves, em plena época de jatos supersônicos, em plena época de tanques sofisticados, em plena época de armas atômicas, em plena época de fuzis hiper sofisticados. Irmãos, sabe o que Deus está fazendo aqui? Não. Vamos pôr esse negócio aqui, ó. Vamos queimar tudo esse negócio aqui, ó. Vai ter que guerrear, irmão. O quê?
Vai voltar às origens. Por que o exército do anticristo está preocupado em cercar Jerusalém? Não pode mais guerrear com as armas eletrônicas. Vai ter que guerrear na mão. Na mão. E Deus vai juntar esse povo mesmo. Aí então vai tocar a quinta trombeta, que semana passada não tocou, mas hoje ela vai tocar. Se já não bastasse mexer na água, mexer no mar, mexer, sabe, no sol, mexer em tudo, agora na quinta trombeta o negócio vai azedar de vez. Capítulo 9, verso 1, e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O sol já estava escuro, na verdade. Então, escureceu mais ainda, né? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos aqui, irmão, não é gafanhoto literalmente. Não é o bichinho gafanhoto. Vamos ler aqui. E foi-lhe... Onde está? 3. Gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Alguém aqui já tomou picada de escorpião? Alguém aqui dentro? Já tomou picada de escorpião? A senhora já tomou? Dói ou não? Misericórdia, eu nunca tomei, nem quero. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Eu vou continuar a leitura, mas é uma coisa interessante, sabe o que é? Isso aqui são demônios, irmãos. Demônios. Agora o juízo vai mexer com outra coisa. Deus chega e fala assim, ó, vocês estão a serviço do mestre de vocês, que é o diabo, mas tem um Senhor, que é Senhor dele e Senhor de vocês também. Que é Deus, Deus Todo-Poderoso. Deus fala assim, vocês não vão mexer nos meus. Vocês não vão mexer nos meus, não. Olha aqui, irmão, o que Deus está fazendo aqui. Verso 5. E foi-lhes permitido que não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos, aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher. E os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Deus chega e fala para os demônios assim, vocês vão atormentar agora quem está seguindo a besta. E vocês não vão tocar em árvores, em ervas, vocês não vão tocar, porque tem gente que eu vou estar sustentando aqui. Não é para tocar, é para atormentar esses homens por 5 meses. E eles vão procurar a morte, e a morte vai fugir deles. Deus está aqui convocando os demônios para atormentar os homens. Quem lê um texto como esse, vai falar assim, nossa, mas por que tanta maldade? Por que Deus vai fazer isso? Por que Deus
Vamos entrar num discurso de uma pseudo-emissora de televisão? Um cidadão com fuzil na mão. Para que abater um cidadão com fuzil na mão? Que perigo ele representa? Cidadão com fuzil? Quem disse que cidadão anda com fuzil, irmão? Porque o governador do Rio falou, se vermos com fuzil na mão, aí a gente vai abater. Não foi o que ele disse? Nós vamos abater. Chega de farra. Aqui, irmãos queridos, Deus não vai mais estar passando a mão, não. Decidiu colocar a marca na mão direita ou na testa, já está incluído no exército da besta. Já está incluído. Por isso que eu acredito que essa marca da besta não vai ser somente chip, porque ele vai funcionar até um determinado momento. Depois não vai funcionar mais. Vai ter que ter uma marca que vai identificar quem é dele. Irmãos, quando isso acontecer, vai derramar também a quinta taça. A quinta taça lá no capítulo 16, verso 10. Capítulo 16, verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Olha só onde Deus vai mexer. Onde está o trono da besta? E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. Aí o tormento lá de 5 meses. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Não se arrependeram das suas obras. Deus derrama a taça e mexe no reino dele. Algumas pessoas perguntaram, lembra que eu falei no primeiro estudo? Onde foi que João falou para a igreja de Pérgamo, onde está o trono da besta? Onde está a cidade de Pérgamo? Na Turquia. Da onde vai vir o exército da besta? Do sul, do leste, ou do oeste, ou do norte? Haverá ali um conglomerado de exércitos. No próximo juízo, Deus vai tocar no Eufrates. Deus vai mexer no Eufrates. Vai secar o rio Eufrates para o exército passar ali. São 1.284 quilômetros de caminhada. 1.284 quilômetros que eles vão vir para cercar a cidade. Só que para derramar a outra taça, depois da outra taça, do sexto selo, aparece alguém na história aí. Aparece uma prostituta na história. Todo mundo sempre ouviu falar que a prostituta ou a grande Babilônia, que é um nome simbólico, é a Igreja Católica. É o catolicismo romano. Que é Roma. Não é não, irmãos. Não é não. A prostituta a gente tem que procurar nas Escrituras. Tem que procurar nas Escrituras. Temos que ir atrás, temos que fuçar, temos que ir atrás, irmãos, temos que investigar. E aí, então nós vamos ter que procurar alguns textos na palavra de Deus. Eu não sei se eu continuo tocando as trombetas ou deixo essa questão da prostituta para falar depois. É melhor a gente falar da prostituta depois. Talvez no próximo estudo. Falarmos depois. Mas essa prostituta, que se assenta aqui, que se assenta sobre a besta, de 7 cabeças e 10 chifres, é uma cidade. Em primeiro lugar, não é uma igreja, é uma cidade. Vamos ver lá no capítulo 17? Vamos ler alguns textos, para a gente poder, não deixar os irmãos no suspense. Capítulo 17. Não vamos ler todo o capítulo.
E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, ou seja, muitos povos, com a qual se prostituíram os reis da terra. Ó, reis da terra. O sentido do texto aqui, ó, que essa está se prostituindo aqui, olha no mural, com os reis da terra. Está se prostituindo faz tempo, com os reis da terra. Verso 2. Com o qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto. A cidade está no deserto. Tem nada a ver com Roma. Nada a ver com Roma. Roma muito longe do deserto. Muito longe do deserto. Tá? E levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ela está sentada na besta, de 7 cabeças e 10 chifres? Está sentada, irmãos. Olha a besta aqui de 7 cabeças. Está sentada. Faz tempo. Está se prostituindo. Faz tempo que está se prostituindo. 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher, verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Agora lê lá o versículo 18. Verso 18 desse mesmo capítulo. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Esse reina aí é um gerúndio lá no grego. Sabia? Por que não coloca gerúndio no português, pastor? Porque não ia combinar, não ia haver concordância. Então ela está reinando sobre os reinos da terra. Essa prostituta aí. É uma cidade que está o tempo todo se aliando aos reis da terra. O tempo todo. Desde a antiguidade. Desde o Egito, desde a Síria, desde a Babilônia, desde os medos persas, desde os gregos, até Roma. Eita, irmãos, vai ser um espanto aqui, viu? Capítulo 18. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, e disse, caiu. Isso aqui vai acontecer lá no juízo, lá na última taça. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Irmãos, em tempos finais, qual o sentido? O povo sendo perseguido, o povo morando em deserto, em florestas, morando em buracos, em cavernas. Qual o sentido dos crentes estarem circulando por aí, irmãos? Tem que sair de uma cidade. Tem uma cidade que está corrompida. Tem que sair daí, porque o juízo da última taça, da última trombeta, vai pegar direto nessa cidade. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras.
No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Não vou ler todas as mercadorias, mas são tudo coisa de mercados orientais. Verso 14, e o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, dizendo, ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça. Irmãos, quem tem costume de jogar areia e pó na cabeça quando vê uma coisa difícil acontecer? Os orientais, irmãos. Povos orientais. Tem nada a ver com Roma, irmãos. Nada a ver com Roma. Lançaram um pó sobre a sua cabeça e clamaram chorando, lamentando, dizendo, ai, ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Irmãos, aonde que Roma matou profetas? Só teve uma cidade que matou profetas. Vocês vão se espantar, né? Ou alguns já mais ou menos sabem. Aqui, ó. Vamos ver alguns textos para a gente poder desvendar isso aqui. Está passando minha cabeça ali, hein, Samuel? Que cabeçona, hein? Para distrair, né? Abram lá em Mateus 23. Eu não vou falar nada, não. Mateus 23. Mateus 23, já anotei a referência aqui. Mateus 23, versículo 31. Mateus 23, verso 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ó a taça enchendo aí. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. E os perseguirei de cidade em cidade. Olha, fugindo de cidade em cidade. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Vamos ler outro texto? Vamos ler outro texto.
1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 14 ao 16. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Jerusalém é prostituta, irmãos. Jerusalém é cidade prostituta, que faz negócio com o anticristo, que negocia com o anticristo, irmãos, que faz aliança com ele, que persegue os profetas, que vem matando profetas, que tem resistido. Ainda, Israel, que você seja como a areia do mar, somente o remanescente vai ser salvo. Muitos judeus ali, irmãos, vão estar associados ao anticristo, perseguindo as duas testemunhas, não aceitando a mensagem. Tem nada a ver com a igreja católica, irmãos queridos. Quer ler um outro texto? Isaías. Vamos lá para Isaías, capítulo 1. É apenas um versículo. Isaías, capítulo 1. Capítulo 1. Eu tinha marcado o versículo. Verso 27 e 28. Sião, um outro nome dado a Jerusalém. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixaram o Senhor serão consumidos. Aonde isso vai acontecer, pastor? Eu vou ler com vocês. Mas aqui já defini quem é. A cidade que está fazendo aliança com os reis da terra. Onde Roma aparece? Roma aparece aonde? Aparece ali, ó. 168 a.C. Eles nem existiam, irmãos. Nem sonhavam em existir. Mas havia uma cidade já negociando com os reis da terra, se prostituindo, se vendendo, se dando, fazendo culto pagão, colocando estátuas no templo, destruindo, reis após reis, juízes após juízes, se destruindo, sabe, perseguindo o povo de Deus, perseguindo muita gente. Os irmãos ficaram até mudos, né? Heresia, pastor. Pense como você quiser. A verdade é essa. Isso é muito pesado de falar. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que te amam. Não é? Tem que orar mesmo. No dia da última taça, Deus vai rachar a cidade em 3. A gente vai ler aí. Deus vai rachar a cidade em 3, irmãos. Vai ter um povo lá que vai estar voltando. Hoje em Jerusalém, alguns historiadores dizem que é a cidade das covas e das cavernas. Nenhuma cidade no mundo tem cavernas e buracos e becos como Jerusalém tem. Muita gente vai estar vivendo ali, ó, escondido, fechado. Tem muitos judeus messiânicos se preparando para isso, sabia? Eles sabem já. Essa cidade vai passar por um período difícil. Aí então o que acontece? Quando descobrimos isso, então vai chegar o tempo, lá em Apocalipse,
vai chegar o tempo que vai tocar a sexta trombeta. Mas para ela tocar, não toca ainda não. Toca ainda não, desculpe. Antes dela tocar, tem que abrir mais um selo. Tem que abrir o quarto selo. Tem 8 minutos. Abre o quarto selo. O que acontece? Capítulo 6, verso 7. E havendo aberto o quarto selo, eu tenho mais versos sobre a prostituta, viu, irmãos? Aqui, ó, se quiser vir ver aqui, ó, tem uma lista enorme aqui, ó. Então eu só li em alguns. Tem um monte ali. Se você quiser depois ler, tá bom? Quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. Aqueles demônios que vieram lá, atormentaram por 5 meses. Agora esses aqui têm ordem de matar. Aí então agora vai tocar a sexta trombeta. A sexta, não é? É a sexta, não é isso? Não perdi a ordem, não. Verso 13, capítulo 9. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número dele. Olha, está sendo liberado aqui 200 milhões de demônios. 200 milhões de demônios. Já não tem o suficiente aqui? E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto. Olha a aparência deles, e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, e pela fumaça, e pelo enxofre que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca, e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos, de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Isso aqui descreve agora a questão da próxima trombeta. Capítulo 9. Aliás, eu estou lendo a trombeta, né? Quando toca essa trombeta, 200 milhões de demônios são liberados. O rio Eufrates seca. Por que tanto demônio? Porque agora você vai lá para a sexta taça. Você vai lá para a sexta taça, capítulo 17. 16, melhor falando. Você vai na sexta taça, versículo 12. Fala assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha o Eufrates aí. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs,
porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha o detalhe aqui do versículo 15. Eis que venho como ladrão. Não veio ainda. Estou lá na sexta taça. Ainda não veio. As pessoas falam, mas que demora, vem logo. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aqui, ó. Por que tanto demônio? Eles vão agora ao encontro dos reis da terra. E os reis da terra juntam os seus exércitos. Irmãos, um exército formado somente por guerreiros endemoniados. Cheio de endemoniados. Eles juntam-se agora. Eles se juntam agora no Vale do Armagedon. E agora, irmãos queridos, é o tempo final. E agora, como o meu tempo já se foi, então isso aí vai ficar... Domingo que vem não vai ter estudo, né, porque vai ter uma programação da EBD. Então nós vamos voltar para o dia... Alguém tem aí o calendário? Dia 18, nós vamos continuar. No dia 18, eu não vou mais recapitular. Selos, taças e trombetas. Eu vou partir direto do sexto selo, sétimo selo, sétima trombeta e sétima taça. E aí nós já vamos entrar aqui, ó. Entrar nessa parte, vamos andar aqui, ó. Já mostrei essa parte e vamos chegar lá perto da vinda gloriosa. Eu acredito que no último estudo, nós vamos abranger essa parte final. Tá bom? Então, graça e paz. Deus abençoe os irmãos.